Graças a paz, irmãos, irmãs, mais uma vez nós estamos juntos aqui para essa devocional e eu queria compartilhar com vocês uma palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, que diz assim, um texto muito conhecido de todos nós, né, que fala sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta. E toda vara que dá fruto, Ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Esse texto, né, fala a respeito de construirmos bases sólidas, de deitarmos raízes. O lugar de deitar raízes é no oculto. Então, a nossa vida com Deus, ela se dá de fato no oculto. Não existe a possibilidade de haver um altar público se não houver antes um altar secreto. Quando você frutifica, aí sim é para todo mundo ver. Mas quando você enraiza, quando você deita raízes, as raízes elas crescem no oculto, ninguém vê absolutamente nada. E eu queria falar sobre essa perspectiva. 3 características de pessoas que elas fazem parte da nossa vida, mas a gente precisa observar se isso afeta ou não a capacidade de nós gerarmos frutos na nossa vida, se nós conseguimos de fato deitar raízes. Então eu queria falar sobre confidentes, cúmplices e camaradas. Eu vou repetir: confidentes, cúmplices e camaradas. Na verdade, a gente deve se conectar com pessoas que alimentam o nosso destino e não apenas com a nossa história. Tem muitas pessoas que fazem parte da nossa história, mas elas não farão parte do nosso destino. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que muitas vezes tem pessoas que se conectam conosco porque elas se conectam pela causa de onde você veio e não para onde você vai. Elas estão conectadas com a sua história e não com o seu destino. Então, os confidentes, vamos lá. Primeiro, são amigos de vida ou morte. Confidentes estão em sua vida para você em tempos bons ou em tempos ruins. Às vezes só nos escutam, nos ouvem em silêncio. Às vezes só nos avisa, eu estou aqui. Amigos simplesmente chegam nas horas mais importantes da nossa vida. Como é importante nós termos pessoas confidentes. Eu sempre digo que você precisa ter alguém para ajudar você, para se mentorear você, pessoas em que nós podemos e devemos confiar que são pessoas ajudadoras em qualquer tempo, em qualquer negócio. Sozinho é uma questão de tempo, a gente cai. Então Jesus trabalhou isso muito bem, né? O sentido, a razão do discipulado era possuir amigos, pessoas que façam parte da nossa vida e que nos ajudem a nos impulsionar ao destino que está reservado para nós. Tem os cúmplices, estão ali por algo, por alguma coisa, não por você. Estão ali por uma causa, porque vocês muitas vezes podem até dividir alvos que são semelhantes, similares. Eles não estão ali por causa de você, né? Eles estão indo para o mesmo lugar que você. E ao chegar ao teu destino, eles vão
te deixar. Então, pessoas que na realidade elas são cúmplices de uma caminhada nossa, elas têm o mesmo objetivo, o mesmo alvo, né? Mas elas, quando chegar no destino, elas vão deixar. Muitas vezes até pessoas que estudaram conosco, né? Fazemos amizades, mas quando nós nos formamos, aí tira foto lá, daquela foto de formatura, e depois cada um segue o seu destino. Num determinado momento, essas pessoas só estão conosco. E vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque essas 3 características de pessoas. E por último, os camaradas, eles não estão ali por causa de você ou por uma causa. Eles estão andando com você porque você é contra o que eles também são contra. Eles precisam da sua ajuda para matar aquilo que necessita ser morto. E assim que a batalha for vencida, eles te deixarão. Pessoas que se conectam com você só de onde você veio, né, e não para onde você está indo, estão alimentando a sua história, mas muitas vezes elas podem estar enfraquecendo o seu destino. Você está tentando alcançar aquilo que vai ser o seu amanhã, o teu futuro, aquilo que você está construindo, ou seja, quando você deita raízes, você está crescendo de alguma forma. Isso, mais uma vez eu falo, se dá no oculto. Você está tentando alcançar o seu amanhã com as associações de ontem. É lógico que isso não vai dar certo. Então, tem horas que a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Você não pode ser conectado com pessoas que está relacionado a grande parte daquilo que você tem tentado se livrar. E às vezes é necessário ter um rompimento. Veja bem, eu não estou falando de rompimento de relacionamentos. Eu estou falando de rompimento de situações que muitas vezes elas são um verdadeiro impedimento. Olha o exemplo de Abraão com Ló. Enquanto Ló esteve com Abraão, ele foi um impedimento, porque havia uma promessa de Deus no futuro, no amanhã de Abraão, dizendo: sai da sua casa, da sua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Uma viagem de fé que Abraão fez, mas ele levou Ló consigo. E a gente fala sobre isso, dizendo que nada mais legítimo do que ele cuidar do seu próprio sobrinho. Eu creio que a maioria de nós faria isso, mas Ló foi um problema para Abraão e sempre trouxe muitos problemas, até Abraão entender que ele não receberia a promessa de Deus sobre a sua vida, enquanto Ló não se apartasse da vida dele. Levou muito tempo, e Ló, assim que se apartou da vida de Abraão, Abraão recebeu a promessa, que era Isaac. Então, nós, de uma certa forma, nós temos uma fonte em nós que é ilimitada, e Deus quer agir através de nós, né? Muitas vezes a gente não pode dar acesso ilimitado a todas as pessoas. Todas as vezes que você se torna cúmplice de alguma coisa, de alguém, essas pessoas elas acabam tendo um acesso ilimitado a você, porque você dá acesso para isso. E tem coisas que elas precisam ser interrompidas, né? Aquele que pode ter acesso a você é aquele que vai te alimentar, é aquele que te proporciona que você seja impulsionado a ir adiante, né? Uma planta, né, como Jesus colocou muito bem aqui, ele ensina a questão de dar frutos, né? Uma planta não é melhor do que o solo em que ela está. Estar enraizado significa aprender a gerenciar os seus relacionamentos. Então, nunca passe do seu próprio limite. Você tem muito a dar, mas cuidado para não só alimentar aqueles que nunca te retornam absolutamente nada, né? Alimentando aquele que não te alimenta. Você tem que fazer, mais uma vez, alguns ajustes. E existem muitos relacionamentos que eles são tóxicos, que contaminam a nossa existência. Então, quando nós temos uma perspectiva de vida e nós entendemos que para que o nosso destino aconteça, que é frutificar daquilo que Jesus está falando, você
frutificar, aquele que está em mim, aquele que as minhas palavras permanecem nele. Mais adiante, nesse mesmo capítulo de João, capítulo 15, aquele que permanece em mim e eu nele, né? Então esse frutificará. Então Jesus fala de duas coisas importantes que quando é cortado, né? O galho é cortado, ele é cortado porque ele não dá fruto. Agora, todo aquele o ramo que dá fruto, ele é limpo, ele é aparado, ele é podado. Então existe uma diferença muito grande entre cortar e podar. Então essas arestas, né, essa poda de Deus na nossa vida, ela é necessária para que a gente cresça. Então muitas vezes temos que podar algumas coisas, acessos que as pessoas dão a nós, acessos que muitas vezes nós permitimos que as pessoas tenham à nossa vida, que elas estão apenas elas atrapalham o nosso destino, porque elas são contra aquilo que nós projetamos para a nossa vida. De uma certa forma, elas são um impedimento, e nós precisamos ter o entendimento de que é necessário que essa vida interior, essa vida que se dá no oculto, de intimidade com Deus, ela é fundamental para nós frutificarmos não somente no nosso ministério, frutificarmos não somente na nossa vida profissional, frutificarmos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, criar esses fundamentos onde nós deitamos raízes e então podemos chegar ao nosso destino. Já existe um destino traçado que é o frutificar. Agora, quando nós estabelecemos esse destino, a gente precisa entender que antes a gente tem que deitar raízes, profundas raízes, e isso só se dá no oculto, nessa vida de intimidade com Deus, uma vida onde Deus, ele é fundamental para que nós possamos discernir o que é importante para nós e aquilo que não é importante, aquilo que é essencial para nós e aquilo que não é essencial, aquilo que durante algum tempo é necessário que possamos carregar juntos, mas não vamos levar para o resto da nossa vida, outras coisas que elas fizeram parte da nossa vida, mas que nós precisamos descartar, e assim chegar no nosso alvo e no nosso futuro e no nosso destino. Como eu disse no domingo, eu quero repetir: o futuro não é apenas uma questão de tempo, mas uma questão de lugar, né? Que nós possamos deitar raízes, que nós possamos estar crescendo no oculto nessa vida de intimidade com Deus, para que a gente tenha um futuro abençoado. Que o Senhor abençoe a tua vida cada vez mais. Beijo no seu coraçãozinho.